21 de julho de 2025, segunda-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta segunda-feira. Louvado seja Deus, começarmos mais uma semana ouvindo a palavra de Deus, refletindo sobre ela em nossa vida, em nossa caminhada. Sintam-se todos bem acolhidos. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 14, versículos do 5 ao 18. Naqueles dias, foi anunciado ao rei dos egípcios que o povo tinha fugido. Então, mudaram-se contra ele os sentimentos do faraó e dos seus servos, os quais disseram: que fazemos? Como deixamos Israel escapar, privando-nos assim dos seus serviços? O faraó mandou atrelar o seu carro e levou consigo seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com os respectivos escudeiros. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, que foi no encalço dos filhos de Israel, enquanto estes tinham saído de braço erguido. Os egípcios perseguiram os filhos de Israel com todos os cavalos e carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército, e encontraram-nos acampados junto do mar, perto de Fiairot, defronte de Beel-Sefon. Como o faraó se aproximasse, levantando os olhos, os filhos de Israel viram os egípcios às suas costas. Aterrorizados, eles clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por não haver sepulturas no Egito que tu nos trouxeste para morrermos no deserto? De que nos valeu ter sido tirados do Egito? Não era isso que te dizíamos lá? Deixa-nos em paz servir os egípcios, porque era muito melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés disse ao povo: não temais, permanecei firmes, e vereis o que o Senhor fará hoje para vos salvar. Os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles. E eu serei glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, esse capítulo 14, versículos do 5 ao 18, narra um momento dramático, decisivo da história da salvação. O povo de Israel, recém-liberto do Egito, passa a ser perseguido pelo exército do faraó. Deus, porém, age com poder para libertar definitivamente o seu povo. Então nós vamos refletir alguns pontos. O primeiro ponto, que é o versículo do 5 ao 12, a tentação de voltar atrás. Olha só, o povo que já estava livre, já tinha sido liberto, ainda guarda no coração os medos do cativeiro, né? Diante da ameaça de ser, diante da ameaça, né,
eles lamentam, as pessoas, o povo lamenta ter deixado o Egito e deseja voltar à escravidão antiga, né? Nós ouvimos isso. Isso mostra como a libertação física é apenas o começo. Há um caminho interior a ser feito. Meus queridos, colocando na nossa vida esse medo que o povo hebreu tinha de seguir adiante, de fugir, esse desejo de voltar à escravidão por ter mais segurança lá sendo escravo do que ter mais segurança de ser livres, nós vivemos isso na nossa vida. Às vezes, quando nós enfrentamos dificuldades, após uma mudança, nós sentimos saudades das velhas escravidões, os vícios, os relacionamentos tóxicos, as nossas zonas de conforto, né? O medo nos faz duvidar da liberdade que Deus quer nos dar. Minha gente, não é fácil iniciar algo novo na nossa vida. Quando nós trocamos de patrão, ou quando nós trocamos de funcionários, quando nós trocamos de emprego, quando nós trocamos, nós começamos uma rotina nova, né? Qualquer coisa que seja nova e que acaba não nos possibilitando a capacidade de enxergar um pouco mais além, isso provoca no nosso coração um medo. Mas o medo não pode nos levar a desejar viver a vida antiga, a vida velha. Já foi, já passou. Já passou, né? Eu vou dar um testemunho para vocês da minha experiência como padre, né? Da minha experiência como padre. Eu sou uma pessoa muito afetuosa. Eu sou uma pessoa... eu gosto de fazer novas amizades, eu gosto de estar com as pessoas, tenho facilidade para me relacionar. E todos os lugares, desde seminaristas, né? Desde seminarista, todos os lugares por onde eu passei, eu sempre cultivei amizades, né? Amizades que perduram até hoje, depois de 5 anos de padre, né? E é sempre uma dificuldade tremenda de partir para algo novo. Por quê? Porque você criou vínculo, porque você criou afetos, né? Você passou a amar pessoas, a sentir carinho por pessoas, a criar vínculos. É sempre dificultoso. Mas a realidade do ministério, né? Estou dando um testemunho meu, né? Exige que isso seja feito. Nós vemos na realidade da vida de paróquia que tem muitos padres que têm dificuldades de largar o osso, sabe? Ou seja, já passou, aquilo que ficou para trás, né? Aquilo ficou para trás. Nós não temos que ficar voltando no passado, intervindo no trabalho de alguém que nos sucede lá atrás, se nós já estamos em outra missão. É preciso compreender isso. E olha, esse povo, ele sofreu a tentação de querer voltar a ser escravo no Egito. E às vezes, Deus faz um chacoalho na nossa vida para vir algo novo, algo de melhor, algo que seja um avançar para as águas mais profundas. Mas como nós temos dificuldade para o novo? O povo sentiu também tentação de voltar para a escravidão, deixar a liberdade e voltar para ser escravo, a sofrer, só porque já sabia a rotina, já sabia como era, tinha garantida a comida, enfim, as seguranças que são falsas, né? Nós, na nossa vida, nós, mesmo tendo essas tentações, passando por essas tentações como o povo, que nós continuamos a seguir adiante, não paremos no ontem. O ontem já não existe mais, né? O segundo ponto para a nossa reflexão desse texto de hoje é sobre a confiança em Deus, né? Moisés, ele convida o povo a confiar, né? Olha, não desanimem, não queiram voltar para o Egito de jeito nenhum. O Senhor combaterá por vós. É uma das frases mais fortes do Antigo Testamento, minha gente. Moisés diz ao povo, o Senhor vai combater por vós. Olha que forte isso, né? Ou seja, a vida nova tem novos desafios, que às vezes a gente pensa, nossa, não devia ter dado esse passo, não devia ter ido adiante, não devia sim. Você vai conseguir vencer porque Deus está com você e pronto.
É outro jeito, é outro esquema, é uma nova vida? É. Ah, mas tem coisas boas que não tem mais, ficaram para trás. Tudo bem, mas tem coisas novas que virão e que não tinha ontem. E vão compensar. Deus está com você, vai combater por vós. Olha só que bonito isso. Moisés fala para o povo, né? A salvação não virá da força humana, mas virá da intervenção divina. É Deus quem vai combater por vós. Moisés diz. Também na nossa vida, em tempos de crises, de perseguições, Deus luta por nós, minha gente. Nós não precisamos reagir com desespero. O que eu vou fazer, como eu vou resolver, eu. Não. Tem coisas que cabem a nós. O que cabe a nós? Simplesmente enfrentar a vida e seguir. O resto é com Deus. É isso que a palavra está dizendo. O terceiro ponto para a nossa reflexão é concernente à ordem, ao mandato de avançar. Deus ordena algo que é surpreendente, né? Porque Deus fala para Moisés, olha, diz aos filhos de Israel que avancem, né? Olha, acho muito interessante o texto. Deus diz a Moisés, por que você está chamando por mim, Moisés? Por que você está pedindo a minha ajuda? Diz ao povo que vai e faça. Diz ao povo que avance. É o versículo 15. Né? Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Ou seja, né? Mesmo com o mar à frente, mesmo com os inimigos atrás, Deus manda eles caminhar. Há momentos na vida, minha gente, em que Deus ele pede que demos um passo de fé, mesmo sem ver o caminho, mesmo sabendo que o erro é um risco iminente. Mas Deus, ele pede que nós demos um passo de fé, a obediência sobre as águas. Ou seja, pense também o que o povo viveu, né? O povo estava fugindo do Egito. O exército egípcio, todo armado, né, todo cheio de capacitado, estava atrás. O exército egípcio correndo atrás de nós correndo deles. E chega um momento que a gente vê o mar, não tem para onde fugir. A nossa humanidade grita, né? O que a gente vai fazer? A gente vai morrer. E Moisés pede ajuda para Deus e Deus dá uma lapada nele, né? O que vocês querem de mim? Continue caminhando. Algumas coisas na nossa vida, minha gente, alguns momentos da vida exigirão de nós simplesmente que continuemos, mesmo sem vendo horizontes. Vai lá e faça, continue. Continue, confie, reze, vai, continue, persevere. Vai dar certo, vai dar certo. E depois, o quarto ponto para a nossa reflexão de hoje, né, é concernente à glorificação de Deus pela libertação. A divisão do mar, a derrota dos egípcios, revelam o poder e a glória do Senhor. Né? Olha, minha gente, Deus não apenas salva o seu povo, mas Ele mostra que é o único Deus verdadeiro diante de todas as potências da terra. Também a nossa libertação tem um fim maior, que é glorificar a Deus. Quando nós confiamos em Deus, né, e nós vencemos as situações impossíveis da vida, o mundo reconhece a grandeza de Deus. Então, vencer, ou seja, seguir adiante e enfrentar a vida para poder ser vitorioso, não é só um lucro que nós conquistaremos. Mas quando nós obedecemos a Deus, enfrentamos a vida, lutamos e vencemos, o nosso testemunho é glorificação para Deus diante das pessoas. É um testemunho bonito. E às vezes nós damos um contra-testemunho em relação a isso. Sabe, quando nós paramos pela metade, quando nós fracassamos, quando nós duvidamos de Deus, quando nós nos fragilizamos
em vez de nos mostrarmos fortes. As pessoas que não conhecem a Deus, elas veem, nossa, esse daí vive na igreja, esse daí vive falando de Deus, esse daí vive imerso nas coisas de Deus, mas é um banana, mas é um fracasso. Cadê o Deus dele? Então, o fato de enfrentar a vida e de vencer não é só uma conquista nossa, mas é um testemunho de evangelização para as pessoas que estão à nossa volta. E olha, minha gente, faz toda a diferença, viu? Eu já vi pessoas que estão enfrentando, por exemplo, enfermidades dificílimas e enfrentam com um sorriso no rosto. A gente olha aquilo nos surpreende, aquilo nos arrepia. Só pode ser Deus. Como que pode aquela pessoa ter chegado naquele estado e agir daquela maneira, sendo que ela está a enfrentar um momento tão difícil na vida dela? É ou não é um testemunho forte para nós? É, minha gente. Claro que é. Só que, como eu acabei de dizer, né? Às vezes a gente dá um testemunho contrário. Às vezes a gente se torna contra-testemunho de Deus. Com as nossas murmurações, com os nossos desânimos, enfim. Tudo isso que a gente já sabe, né? Então, que esse texto de hoje para mim, é um texto fantástico, né? Nos ensina exatamente isso, né? Esses 4 pontos de reflexão, né? Na tentação de voltar atrás, de desistir, permaneça firme. Primeiro ponto, confia em Deus, porque é Ele quem lutará por nós. Segundo ponto, né? Vá adiante, né? Não fique só esperando os favores de Deus. Tem coisa que cabe a nós. Vá adiante, faça a sua parte. É o terceiro ponto. E o quarto ponto, o seu testemunho de fé e de garra, de persistência, será testemunho de glorificação de Deus para as pessoas que estiverem lutando. Que essa palavra de hoje nos ajude. Comecemos a segunda-feira, né? Comecemos a nossa semana, meus queridos, já cheio de fortaleza, de coragem, de bom ânimo, de entusiasmo, para que a nossa semana seja uma semana repleta de vitórias. Que Deus abençoe vocês, viu? Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.